A nossa criatividade vem das plantas. E esta erva que tem se chamado diamba aqui no nosso local, ela abre tampas que estão fechadas, porque aqui na memória nós temos milhares de tampas e células. E elas têm que funcionar através da diversidade de uso de plantas. Fumando ela abre essas tampas? Fumando? Fumando abre. Bebendo chá abre. E o primordial que é comê-lo. Porque o único animal que fuma é só o homem. Todos os animais comem as plantas. E tudo que está na floresta se come. O único que já fez charuto é só o homem. E até agora também está a fumar uma planta ácida, que é o tabaco. Por isso é que está escrito no cigarro, cigarro mata, porque tudo que é ácido não se fuma. A diamba não é ácida. Está escrito fumar mata no fumar cigarro. Mata no maço de cigarro. Fumar, inalar o fumo. Fumar é um risco para a saúde, também está escrito assim. E durante o ano, temos o dia da luta do tabacismo. Consegue-se calcular uma estatística a nível do mundo. Milhares de mortos através do uso do tabaco. Então é importante não usar alguns elementos, até mesmo rasta, vou dizer aqui. Está a querer fazer o uso de perder a orientação dos anciões e o ensinamento dos anciões. Não misturar a diamba com tabaco, irmãos. Estão a misturar uma planta ácida com uma planta não ácida. Então, mas tens a câmera, ancião. É só passar o recado? Estou a passar já o recado. Acho importante. Para não usarem a diamba misturado com qualquer substância que não é diamba. Porque a diamba em si tem as suas energias, tem a sua força vital, tem a sua personalidade própria. E deve usá-la só assim com orientação própria. Por isso é que ela faz parte do jango dos mais velhos soba. A autoridade tradicional usa. E também é a planta dos militares. Se encontrarmos um quartel de militares, 100 elementos, 2 não usam a diamba e 98 usam. Porque na guerra precisamos de coragem, força, energia e no mesmo tempo estarmos com as tampas abertas, uma visão concreta de um horizonte em distância. A diamba dá isso. E a diamba dá isso. Levanta a moral, dá energia, dá força e é um bálsamo. Eu, por exemplo, sou um bom jogador. Talvez estaria na qualidade do Aquá, ou acima ou embaixo, mas porque não houve possibilidade, por causa de ter dreadlock, naquela altura, até um jogador lhe mandavam cortar o cabelo. Não é no tempo do Aquá, não. Eu era um craque, mas não podia jogar, porque tinha que ter disponibilidade militar. O uso da vida militar dos 3 anos acabado. Sim. E eu não tinha, no Petro fui apurado, com 15 minutos em campo. Uau. E aí, na Paviterra fui apurado para o Toques. E na Refrinor joguei na 2ª divisão do campeonato. Mas referencia a questão de ser um bom jogador de futebol na altura que é porque consumia a diamba também? Não, não é porque só consumia a diamba, comia as ervas, diversas ervas, porque nós somos multifacéticos no alimento. E dava-lhe mais habilidades? E dava assim habilidade, tu antes de jogares, usas a diamba, tá a te canelar as dores, tu já tens o bálsamo dentro de ti. É um bálsamo mesmo. E era ali fintar 5, 3, 4 elementos e marcar uma queleta, um bom gol. E até o meu treinador tirou o massagista da cabina do carro para mim estar naquele lugar. E antes de iniciar o jogo, eu ia atrás de uma carroça, de um carro estragado. Fechar um pica no cachimbo. Cachimbo? E aquilo era já tipo Ronaldinho, tipo Messi, Cristiano. Não, mas uma dica séria, o que o ancião acaba de dizer, tipo... E até agora ainda jogo bem, mesmo com 58 anos, só para querer se dá uma passa, dizer qualquer coisa aí. Se dá uma passa, ainda vai dar carga nos mais novos. Bem, não é se dar uma passa, tem se dado sempre o uso da cannabis, mas já não na passa de fumar. Em chá ou numa erva fresca alimentada, mesmo aqui agora. Trouxemos para se alimentar. Não vamos só comer isso. Daqui a pouco também vamos comer a própria diamba. Cadê? Vais provar. Não, nunca fumei. Para crescer mais um pouco a barba. Ele também
e abrir as tampas da memória. Mas sabe que eu nunca na minha vida tive contacto com a liamba a nível do consumo. Nunca experimentei. Porque ele também faz parte da história perdida. Isto tudo que estás a ouvir é que anda perdido. Mas por que deixou de usá-la como... de inalar como fumo? Sim, a princípio tudo que é fumo não faz parte do alimento humano. O fumo não é comida. Então não vou me alimentar de fumo e não vou fazer o fumo como alimento. E inalando, eu sei que o laboratório principal para a conservação do nosso organismo, antropologicamente falando, é a boca. A boca é um laboratório que tem que se manter com toda a higiene e todo o respeito. E o fumo pode fazer apodrecer dentes. O fumo pode fazer encardir dentes. O fumo pode trazer problema de febre tifoide, que é sujar a língua. Quem tem língua suja apanha febre tifoide, porque ele vai engolindo o cuspe com problemas azedos. E o fumo colabora nisso. Nós demos sobre a caixa torácica, sabemos que é o peito. E quando inalamos, onde é que vai? Se tu vês aqui um aparelho, e aí fazemos aqui um diagnóstico? E há um diagnóstico, e vês que como é que está a distribuição do fumo no peito. E o fumo é um nuvoeiro. Ele é tipo ar, então ele pode se distribuir até em elementos não enviados para ele mexer. Então é importante a gente se prevenir do fumo. Isso é que levou um estudo sobre o livro do santuário. Atualmente recomenda a qualquer pessoa a quarta geração, a não fumar. Sim, a liamba. Quarta geração a deixar um princípio de higienização mental dentro do nosso conhecimento metafísico e dentro da nossa psicologia e da exploração do nosso raciocínio. Não fazermos mais o uso do fumo como alimento, porque fumar todos os dias é se alimentar de fumo. E a pirâmide não é deixar de usar a cannabis. Não é deixar de usar a jamba, mas deve-se usar, mas sim deixar de fazer o uso do fumo. E tem mais. O fogo e o fumo nascem um filho. O fogo e a jamba. Nasce um filho chamado fumo e não tem comportamento do pai. Por isso é que na barriga da mãe sai muita gente. E às vezes um filho é gatuno, o outro é engenheiro. Então é importante sabermos que o fumo assalta a saúde e a jamba cura o homem. Por isso é que é a planta das nações, é a planta da cura. Falou um pouco sobre ela prejudicar a nível físico, dentes amarelos. Sim, no estado de fumo. Não. Exatamente, era ali que eu queria chegar. Ok. Consegue identificar, assim só de olhar, um jovem que alimenta-se de fumo? Claro, logo o lábio fica escuro aqui por causa das ponteiras. Apanha a queimadura aqui, logo deteta-se até. Um polícia uma vez me prendeu aí no Sambizanga, porque naquela altura o precursor do movimento Rastafari, que é o Jaizak, que com ele nós fomos os pioneiros que fundamos o movimento Rastafari. Nós íamos até o Sambizanga lá nas barrocas, encontrar o mais velho. Porque realmente pela exclusão social que vivíamos aqui, que ainda vivemos em 10%, o Rasta se tornou homem do gueto, não da cidade. Não havia lugar na cidade para o Rasta, devido à discriminação e à exclusão social. Então tínhamos lugar no gueto. E nós aí para o gueto, o patrulheiro parou. Eu andar com uma túnica descalço e com 5 pedras de bula aqui no bolso. E o polícia prendeu-me, mandou-me sentar no chão. Eu humildemente aceitei sentar no chão para evitar problemas de guerra antes de nos entendermos. Porque era no princípio. Ele está fardado e se diz que um elemento fardado é uma autoridade e nós temos que respeitar as autoridades também. Exato. Então sentei-me, não para ser humilhado, sentei-me por inteligência. E ele disse, estás detido, estás preso, porque tens a bula, tenho prova. Eu disse, não estou preso porque o senhor polícia também usa cannabis e estás fumado. Sabe como é que você sabe que eu estou fumado? As tuas vistas estão com vistas de apaixonado. Fumaste bula no teu lábio, a ponteira já te queimou, está preto. Toda essa banda que bate fica tipo um cancro aqui. Está aí. Então tu fumas, por que queres me prender? É injustiça. És meu irmão e és meu irmão geme no vício que a gente tem. Ele disse, então, não, farai.
Chamo de vício, porque quando se fuma é vício, estás a ver? Sim, sim. É importante a gente esclarecer isso. Mas quando se come não é algo predestinado, porque comer é destino. E tudo que é destino é indiscutível, é algo em comum. Eu faço, tu fazes. Assim como tu engravidas, eu engravido. Sim. E é útil e é agradável. Ou não é verdade? É verdade, exatamente. Além dos lábios, há também uma outra forma de identificar, só para aprendermos, não é? Consegue também dar aqui mais uma outra forma de identificar? Através da sapiência apresentada também. A forma de falar, a forma de ser, de estar, atitude, gestos, aquela atitude que tu apresentas, ficas de uma maneira muito amorosa. E aí também tens muita compaixão, muita generosidade. E aí consegues cuidar dos outros e olhar para os outros com um horizonte positivo. E aí querer ajudar todos que estão a sofrer, querer dar esmola a quem está a mendigar na rua. Enquanto os ricos passam, não dão nada, só está o carro a gritar, ui, 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 o trânsito a passar e nunca deixam nada a quem está a mendigar. Okay. Mas nós também, os pobres iguais, conseguimos ajudar quem está a mendigar. Okay. E um elemento, quando usa uma planta, a sua passividade, o seu amor é ajudar. Por isso é que a caridade existe para todos nós. Devemos nos ajudar, sim. Look, Mayanda. Aqui esse barulho aqui é estranho. É obra, né? Exato. Um momento de muita sabedoria sobre aquilo que é a visão e experiência do nosso ancião. Também faz o consumo da lhamba? Sim, uso. Como fumo? Não, como alimento. Mas já chegou a usar como fumo? Já cheguei a usar. Qual é a sua visão e o que é que nos pode trazer, com base no teu conhecimento, a experiência que teve? Dizendo que eu, quando entrei no movimento Rastafari, eu entrei em forma de batismo. E a forma de batismo com quem me encontrei era a forma de usar a cannabis. Quando eu usei a cannabis era ainda em forma de fumo, porque ainda não estava ainda orientado. Não estava orientado. E quando eu comecei a ser orientado pelo meu pai, então comecei a ter mudança. Mudança na qual usar ela como em forma correta, que é comendo, fazendo chá e ao mesmo tempo reencontrar-se daquilo que ele traz em nós. O que é que ele traz? O que é que traz? A erva em si, por ser sagrada, ela é divina e vital. E todos nós nos conectamos com as plantas. E uma das conexões para com que o homem entre em frequência com os princípios da sua própria consciência, do seu reencontro, é usando a cannabis, que é a ganja. Ok? Então, para aqueles que usam fumo, ainda estão no princípio de aprendizagem de alguma coisa, porque dentro do movimento Rastafari, você não é obrigado a fumar. Quando você entra lá, você não é obrigado a te dizerem que fuma. Porque você, ao renascer, já renasces ou vens ao movimento Rastafari com alguns hábitos e costumes que você vais ter que mudar no movimento. Então, se tu fumas com a sua livre vontade, vais fumando. Mas chega depois de novamente uma nova orientação, na qual você deixa de usar a cannabis sativa em forma de fumo. Em forma de fumo é que é errado, mas alimentando ela é que é a forma certa. Traga sabedoria, traz um bem-estar, traz uma navegação importante do saber. Tu se conectas com a própria terra, tu se reencontra naquilo que tem a ver com a sua própria busca, porque a planta em si, ele abre tampas. E quando abre a tampa, você se reencontra, porque ela é uma planta do reencontro, para a manutenção de ser e do mesmo saber. Então, ela pode ser usada de várias formas, mas tirando o fumo. Para aqueles que usam em forma de fumo, novamente são orientados, mesmo que não são do movimento Rastafari, também são orientados a usar a cannabis sativa em forma de alimento ou fazendo chá. Esta é a forma correta que nós achamos melhor que no campo da pirâmide da vida espiritual, o fumo mesmo não é alimento e não está na classe das pirâmides da nossa própria consciência
ou da nossa própria integridade. Até dizem que o animal é que descobriu a planta, mas nós nunca vimos o boi a fumar. Um boi, uma vaca a fumar, já se viu? Não. Mas a comer a erva já vimos. E até porque os agricultores agrônomos levam o boi aonde tem plantação de cannabis sativa, que é a lhamba, para os bois comerem e depois lhe amarrar o tronco para cultivar a terra, que é para mexer a terra. E eles ganham energia, força vital e trabalham seriamente, com muita energia e também com muito tempo. Ele pode iniciar a trabalhar a partir das 6 horas até as 12 horas para parar para beber água. Está sempre a trabalhar porque usou a planta e ganhou energia e força. Mais tarde é que vão lhe dar no almoço outro tipo de plantas. Mas para trabalhar, antes de trabalhar, o agricultor vai levar o boi, o cavalo dele, onde tem erva. E vimos isso em Benguela. Houve alguém que é pastor de bois, e os bois tinham uma patologia. Estávamos todos a morrerem. E ele já gastou muito dinheiro para cuidar daqueles bois. Já tinha por aí 15 bois mortos. E tinha mais 17 doentes. E outros saudáveis. Então ele próprio estava a procurar da medicina para estes bois. E um velho lhe disse: olha, aquele jovem que tem passado aqui com cabelo tipo maluco, são chamados rastas. Vai só procurar aqueles jovens. Eles não são malucos. Nós, às vezes, ignoramos, temos medo de falar com eles, mas por eles serem a minoria. Mas são seres inteligentes, são úteis à sociedade. Eles têm uma planta no meio dele que nós chamamos eles de drogado. E muitas das vezes, quando lhes vimos metido com uma filha nossa, estamos a dizer: não se mete com drogado. Eu não quero um gerro drogado. Não é, ele está com uma planta inteligente. Vai lá, diz só que queremos uma planta para curar os bois. O senhor direcionou-se ao Rasta. Foi bem recebido, como é útil, agradável a hospitalidade do Rasta, receber qualquer elemento. Independentemente do seu extrato social, religião, crença, qualquer atitude, mas é bem recebido. Então foi bem recebido. E lhe entregamos uma quantidade de lhamba e lhe orientamos. Mete no sítio onde todos esses animais bebem água, aquele reservatório. E eles não vão passar o dia sem beber, até os doentes vão ir lá beber, porque um elemento doente suspende os sólidos e vai à busca dos líquidos, que é a água. E a água é uma terapia pesada, vai lhe curar. Então, os bois foram lá beber, os 17 que estavam doentes. Logo que beberam, 24 horas foi suficiente. Depois do lume aparecer, que é o sol, os bois estavam a brincar e o senhor foi lá nos trazer 150 mil kwanzas. Nós não pedimos nada. Dissemos: não, nós não te pedimos nada. Não, mas por favor, estou vindo também agradecer, não vim pagar. Então vimos, vamos receber para ele não sair daqui triste. Recebemos 150 mil kwanzas. Compramos colchões para o acampamento do Irraça. Então, e os bois curaram-se, e até hoje aquele elemento sabe que tem que dar já a lhamba e meter na água para os seus bois, mesmo antes de terem a patologia. É cheia de propriedades medicinais. Quem tem tuberculose também, se usar jamba, passa. E aqui no sanatório, peço já aos médicos, deixem de ignorância. Tem que usar a jamba no sanatório. Porque eu já tive lá um irmão nosso, que apanhou tuberculose. No princípio, do movimento Rastafari? Sim, do movimento Rastafari, ele apanhou tuberculose. No princípio, eu fui atrás da assistência do camarada. E todos os dias o que eu levava era jamba. E estava lá a dar, sem os médicos verem, em chá. O elemento curou. Terceiro dia que eu fui lá, ele dançou reggae. Os médicos disseram: se ele já está a dançar, tá bom. Ô Rasta, leva lá o teu irmão, meu. Tá aqui a mais. Já está a bailar e boi de reggae do Lucky Dube. Eles não sabem.